Mais uma vez você por aqui. Esse momento eu tenho que parar, eu tenho que te aplaudir. Que alegria receber você aqui mais uma vez. Eu já falei e eu vou repetir isso aqui. A pessoa mais importante é você que me dá a sua audiência e eu fico muito grato toda vez que você está por aqui. Estamos chegando para mais uma edição do podcast cristão que mais viraliza na internet e eu sei que você está aqui por dois motivos. Primeiro, ou você assistiu agora o episódio completo e você ouviu eu falando que estou com um novo convidado aqui pronto para te entregar um conteúdo incrível e falou assim, eu vou maratonar Yang hoje. Se você não é essa pessoa, então eu sei. Você viu lá no Instagram ou no TikTok um corte do YangCast e falou assim, eu vou assistir esse podcast, eu vou assistir essa entrevista completa. Seja muito bem-vindo, é um prazer te receber aqui. E se você está aqui pela primeira vez, eu sou o André Yang e eu serei o seu anfitrião aqui nesse podcast, sempre guiando você em um caminho de fé e espiritualidade. O YangCast é o podcast que pega na tua mão e guia você nessa jornada. Então sinta-se à vontade e seja muito bem-vindo. Nosso Instagram, nossa produção agora é uma produção muito eficiente, então ela vai deixar aqui na tela o QR Code para o nosso Instagram. Estamos caminhando rumo a 1.300.000 seguidores em nosso Instagram e são mais que seguidores, são pessoas que diariamente são alcançadas com os conteúdos que nós entregamos lá em nosso Instagram. Então eu quero aqui formalizar esse convite para você. Faça parte da nossa tribo, vem junto com a gente no Instagram, porque todo dia você vai receber cortes para enviar no grupo da família, para compartilhar com seus amigos e com a gente evangelizar mais pessoas. Levar o evangelho de Cristo muito mais além. Vamos para mais uma entrevista? Eu estou com um convidado muito especial. Esse convidado é muito especial. Ô Gui, eu poderia começar esse podcast aqui até cantando, né? Paulo, nós estamos presos. Eu não sou muito bom cantando, mas esse cara é. Ele que está há muito tempo aí levando a palavra do Senhor, alcançando milhões de pessoas através das suas canções, né? Ele que lançou a canção que muita gente conhece. São muitas, mas eu vou, é claro, aqui eu vou no apresentador, né? Eu sei que vocês gostam de várias do Alisson, mas bastidores, ninguém imagina o que a gente passa, ninguém imagina o que a gente sente. É ele, senhoras e senhores, que coleciona mais de 2 milhões de seguidores em seu Instagram, está aí sendo atuante sempre no Brasil e no mundo, viajando direto, cantando, pregando e sendo sempre essa flecha que Deus o chamou para ser. Senhoras e senhores, recebam aí na sua casa, no lugar que você está, com muita alegria, nosso querido amigo, cantor Alisson Santos aqui no YangCast. Seja bem-vindo, meu amigo. YangCast, obrigado, querido. Você é uma Finalmente. Benção. Prazer. 5 anos depois, estou aqui para juntos batermos esse papo aqui. Deus abençoe você que está em casa. Muito obrigado pelas portas abertas, continue abençoando e prosperando vocês. Fico muito feliz com o seu crescimento, daqui a pouco nós vamos falar sobre isso, né? Obrigado, meu amigo. Você, afinal de contas, eu tenho um vídeo te entrevistando, cara, há 5 anos atrás. Ou mais. Não, mais, pô, 2018. Eu te entrevistando lá na Efraim, vou mandar até um abraço aqui pro pastor Edinaldo, lá da Efraim, lembra? Lembro, Itaim Paulista, não foi isso? Itaim Paulista, Eu conheci o André, pessoal, ele estava bem no início. Eu não sou uma pessoa que gosta de se gabar, jamais, mas eu olhei para o André e eu vi que ele tinha potencial. Tanto é que aquele dia nós gravamos lá uma entrevista, depois eu chamei ele para gravar um making-off de alguns clipes que eu ia gravar certa data. Ele foi, fez make-off para mim, depois a gente acabou perdendo o contato, mas eu sempre acompanhando o crescimento dele, fico muito feliz com o que Deus tem feito na vida dele, Deus e o trabalho dele também, né? Que a gente trabalha e Deus abençoa. É um trabalho duro, né? Quem conhece de muito tempo sabe, né, cara? É um trabalho... E ele saiu lá da favela lá e Deus tem levantado para ele. Se você vê o tamanho da estrutura disso aqui, Deus é fiel. Parabéns, cara. Ô, irmão, e inclusive nesse ponto, né, eu queria te perguntar, porque eu tô sempre aqui, então a minha vida é fazendo entrevistas, né? Como tem sido? Você tem acompanhado bastante nos lugares que você vai? Chega os cortes do Yang lá do Chega. Na rede social ali, você começa a rolar ali um pouquinho no Instagram, daqui a pouco aparece sua carinha lá. Então você já sabe que você vai aparecer. Exatamente. Mais do que já, né? Quando eu te vi lá, eu até falei, vou até mandar uma mensagem pra ele, porque fazia já algum tempo que ele tinha me convidado. Eu acho que depois ele desistiu ninguém imagina o que a gente é. Quando vocês veem o pessoal aqui, ó, ninguém imagina o que a gente passa. Mas o caso do Alisson é porque o Alisson sempre teve essa agenda muito corrida, né? Muito puxada. Obrigado. E tem um outro fator também que vocês não veem muito. Vocês podem olhar no YouTube e vocês vão ver, de repente, ele em 2 ou em 3 e podcasts, assim, de amigos mesmo, amigos dele. O Alisson geralmente não costuma estar muito em podcast, mas ele veio para esse tempo aqui pra gente falar muito aqui no YangCast e a gente alcançar muitas pessoas, né, meu amigo? Obrigado. Eu sou uma pessoa bastante discreta, quem me segue sabe.
sabe? Meu Instagram é bem discreto, minha vida é bem discreta. Sim. E eu gosto de ir onde eu me sinto bem. Então, se eu tô aqui, significa que eu me senti bem do seu lado. Olha, e como vai a família, né? Porque agora são dois príncipes. Como é que Aham. vai a família, a esposa, a sua casa? Tá tudo bem, graças a Deus. Estão aí fora me aguardando, tá ali no camarim, né? Tô com um filho de 7 anos, o mais velho, o Alisson Filho, o mais novo, o 7 Felipe. anos. O Felipe tá com 1 ano e 7 meses. E minha esposa, mandar um beijo pra ela. É bom Deus que você não, abençoe, Fernando. é bom Tamo que esperando ele ali não fora. apanha em casa. É. Alisson, seguinte, vamos lá. Você é um cantor que por muitos anos você está sempre se mantendo, né? Cantando em diversos eventos, alcançando muitas pessoas, né? Você é o cara que você teve todo aquele... o boom, né? Quando você estava na dupla. Uhum. E talvez muitas pessoas pensaram assim, pô, será que o Alisson vai se manter? Será que o Alisson vai continuar? E você continuou, cara. Sucessos de músicas escritas por você, músicas suas, lançamentos que você faz até hoje, que eles alcançam milhões de pessoas. Cara, não tem como não te perguntar isso. Qual é o segredo? Porque eu entendo o sucesso não com o chegar, mas sim com o manter. Porque chegar é relativamente fácil em determinados pontos. Para você chegar, se você for um cara que trabalha bastante, é um cara constante, você pode até chegar. Só que o manter-se no lugar onde você chegou é que é o X da questão e o que, na minha visão, define o sucesso. Eu queria entender qual é o segredo, cara, que você sempre teve por trás dessa carreira de sucesso para se manter, cara. Mas eu acho que se manter no lugar basicamente mais importante é a mão de Deus. Uhum. Literalmente, a mão de Deus. É a mão de Deus que te protege, que te guarda, que te blinda. E o entendimento de saber que quem te levou para estar ali foi Deus. Então, quando a gente entende que por mais bonitinha que seja a nossa voz, por mais bonitinho que seja a nossa desenvoltura, por mais bonitinho que seja a produção musical, por mais bonito que esteja o clipe, Uau. a gente tem que entender que quem leva é Deus. Muitas vezes a gente faz um clipe assim extraordinário, investe a maior grana nele e não vai. A gente pega um vídeo sentado na escada com violão, cantando, Explode. explode. Por quê? Porque quem faz acontecer é Deus. Então eu acho que o segredo para a pessoa se manter ali onde Deus levou é entender que a gente não chega a lugar nenhum com as nossas próprias forças. Nós estamos vivendo agora num momento da sociedade e também da rede social, onde as pessoas falam que você chega onde você quer, onde você Sim. vai lutar, o que você quiser ser, você vai querer ser. Eu acho que eu vou um pouquinho contra aí tudo isso. Se Deus não quiser, irmão, você pode lutar, você pode Nossa. bater na porta, você pode correr, você pode voar, você não vai chegar. Se Deus não quiser, você não vai Se Deus não quiser, você não vai chegar. Mas se Deus quiser que você chegue, o mundo inteiro pode estar contra você. Ele te leva. Então, para mim, o segredo de se manter onde Deus te colocou é entender que foi Deus que te colocou ali. E nesse ponto é verdade, porque, por exemplo, tem muita gente que tá tem a sua carreira na música e às vezes até tem uma baita produção, tem empresário por trás, tem uma Tem gravadora muito boa investimento, tem... e não vai, cara. Não vai. Não vai, porque quem sopra é Deus, cara. Não adianta, quem sopra é Deus. Quando a gente passa a entender isso, eu acho que Deus aí, ele vê que a humildade do coração, né? Ele vê a humildade do coração, ele entendeu que não é ele. Não é ele, não é a beleza dele, não é a voz dele. Porque se você parar para observar, tem tanta gente aí que a voz numa sociedade, rapaz, o cara não canta nada, pô. No canto. O cara vai cantar ao vivo ali, é tudo desafinado. Sim. Mas Deus vê o coração. Não tô fazendo apologia a você cantar desafinado, Sim. a não ter um preparo. Você tem que se preparar, né? Você tem que estudar, você tem que fazer a sua parte. Sim. Mas quem te leva mesmo, quem te coloca lá é Deus. E para se manter lá, você precisa entender que foi Ele que te colocou lá. Porque senão Ele mesmo te tira. Ele Ele mesmo te tira. Uau. O próprio Lúcifer não entendeu que quem deu toda a Uau. autoridade que ele tinha foi Deus. Quando ele perdeu isso, Deus falou, então tá bom, vou te mostrar quem é que manda aqui. Eu te coloquei, eu te tiro daqui. Já a Bíblia diz, né? Ele levanta, ele abate. Ele exalta, ele humilha, ele faz. É ele que faz. Esse ponto aí eu achei interessante. Eu queria até te perguntar, como manter esse equilíbrio? Como um cantor, alguém que está começando a sua carreira, deve fazer para manter esse equilíbrio? Porque você trouxe algo que eu achei interessante. Você não está negligenciando, você está dizendo assim, ó, é importante você orar, é importante você buscar a Deus, mas também é importante você ter uma boa preparação vocal, é importante você cuidar de alguns detalhes que o cantor ele deve cuidar. Como deve ser esse caminho, assim, para manter esse equilíbrio entre ser
ser um cara que está sempre buscando, sempre orando, mas também ser um cara que cuida também e entende a sua carreira artística? Qual é esse caminho? Porque falando como cantor gospel, isso envolve duas áreas, né? Isso. Envolve a área profissional, como um cantor, e envolve o ministério, como um adorador. Indústria e reino. Exatamente. Perfeito. Então as pessoas olham pra gente, só que nós somos um ambulante que Sim. levamos impregnado em nós duas áreas, a profissional e a ministerial, certo? Então a ministerial você tem que conservá-la e investir nela com oração, com jejum, com vigilância, com os pés no chão, onde você leva a sua vida ministerial. E a sua vida profissional é com evolução. Então você precisa evoluir. Já que juntou tudo isso, já que juntou o ministério com o profissional, você precisa evoluir. Então você precisa fazer aula de canto, você precisa se ouvir. Cara, eu era insuportável. Eu gritava. Sério? Não, eu não conseguia assistir os meus vídeos de tempos atrás. Até hoje, se botar, eu falo, meu Deus, como é que eu gritava tanto? Então eu parei para me observar e eu vi que tava feio. Então tava um negócio com unção, com Sim. graça, mas feio no profissional. Então o que é bom? É ter um negócio bonito, cantado bonito, afinado, entrar na hora certa, sair na hora certa e com graça, com poder, com unção. Então é muito bonito quando a gente consegue unir essas duas coisas. Sim. Né? Eu tenho tentado ali, como eu disse, eu sou bem discreto, mas eu tenho tentado evoluir profissionalmente, entendeu? Cantar mais afinado, expressar as palavras como elas devem ser. Até na nossa dicção, quando a gente está cantando, a gente tem que se preocupar. Então você, cantor, que você está me ouvindo, passe a se preocupar um pouco com a dicção, as palavras que você está falando. Porque se você tem música que você para ouvir, você tem que voltar para tentar entender o que a pessoa está falando. Às vezes você não consegue entender, você tem que partir para a letra, para saber o que a pessoa está falando, entendeu? Então, você tendo essa preocupação no profissional também do seu ministério, isso vai te evoluir sem medidas. Cara, e são detalhes, né? Porque, por exemplo, até você se ouvir é fundamental, pelo que percebe. Com certeza. Porque às vezes tem muito cantor que na euforia, ele tá ali com o microfone, grita, mas na verdade não é isso, né? Não é isso? Tipo assim, se você não para se ver, se você não para se ouvir, você não vai ver os pontos que você está errando, entendeu? As pessoas de fora, ela consegue te dar um toque, mas você se vendo, você consegue ir exatamente no ponto que precisa ser melhorado. Eu não estou falando ser mudado, mas eu acho que tem que ser melhorado. Porque cada um tem uma personalidade. Uns gritam mais, outros gritam menos. Mas aí você não precisa mudar a sua personalidade, mas você precisa melhorar ela. Entendeu? Foi o que eu fiz. Então hoje eu tento cantar um pouco mais educado, entendeu? Eu tento ser afinado, luto para ser afinado, não é fácil você no ao vivo ali. Sim. Se manter afinado é algo muito difícil, né? Mas eu tento, quando eu desafino, eu até fico chateado dentro de mim, poxa, desafinei, e tentar trazer isso com graça, com unção, ver as pessoas chorarem. Antigamente a minha preocupação maior, ela vem um pouco pular, eu queria que virasse. Sim. Né? Que é a moda, né? Sim. A moda, putz, virou. Virou todo, Hoje eu não me preocupo mais. Se virar, virou. Vou até fazer uma hashtag. Se virar, virou. Mas hoje eu prefiro que as pessoas chorem, cara. Eu prefiro que as pessoas chorem, que as pessoas sintam assim na alma, aonde eu vou, as pessoas falam assim, nossa, quando você canta, toca na alma. Sim. É o que eu tô buscando, entendeu? É o que eu tô buscando. Eu prefiro que a pessoa saia dali pensativa, que a canção entre nela e mude ela, do que só foi um pula-pula, um roda-roda e ninguém entendeu nada. E o quanto você notou, assim, de crescimento que você passou a ter quando você decidiu fazer esses ajustes, né? Cara, eu preciso, melhorar aqui minha dicção, a minha voz aqui, o jeito que eu tô cantando, mudar um pouco isso aqui. O quanto você sentiu que você cresceu e evoluiu? Cara, é ruim falar da gente mesmo, né? É ruim falar da gente mesmo. Mas, tipo assim, cara, uma percepção que eu tenho é que quando eu começo a cantar na igreja, as pessoas pensam que eu tô dublando. Elas pensam que eu tô dublando. Porque se aproximou, né, se aproxima do que elas assistem no YouTube. Sim, né? Legal. Então, eu já cheguei a cantar em eventos que a pessoa falou assim, nossa, fulano de tal cantou aqui. Nada a ver, no YouTube era uma coisa, quando chegou aqui não deu para entender nada, a voz é diferente. É claro que tem também a questão do som da igreja, que isso ajuda muito, né? Tem sons que você não consegue cantar, não consegue extrair dali nada, né? Mas num todo, assim, aonde eu chego, a maioria das agências que eu canto, o pessoal sempre comenta, você estava dublando? Não estava dublando. Esses dias aconteceu até uma
uma situação que eu comecei a cantar, né? Senhor. Aí você tá aqui em cima, você consegue ver Sim, a a reação do das pessoal, pessoas, sim. né? Aí eu vi quando uma pessoa cutucou assim e falou na leitura labial, eu percebi, né? Ele tá dublando. Mano, você acredita que o playback parou na hora? O playback parou na hora e eu continuei cantando. Mais uma vez estou. Aí eu falei, nossa, tô dublando não, hein? Vocês viram que tá funcionando, hein? Aí eu voltei do início de novo. É uma busca pela excelência, né? Pela excelência, exatamente. Pela Legal. excelência. Esse ponto eu acho que é interessante a gente falar disso, porque você é uma referência para muitos cantores, né? Obrigado. Você é o cara que chegou num certo alcance que muitos cantores hoje olham para você e falam, pô, eu quero um dia ser como o Alisson. Então, para ser como o Alisson ou ser alguém que seja usado na eficiência que ele é utilizado, é importante entender essa questão da excelência que ele utiliza, né? Do Aham. ponto de excelência que ele tem. Agora, Eu quero dar bastidores. até um, desculpa te Não, cortar, vai quero dar lá. até um crédito aqui a toda essa minha mudança ao meu maestro, né? Maestro Henrique Oliveira, também te Maestro mandar Henrique um abraço. Eu Oliveira. trabalho com ele já há 12 anos, né? 12 a 13 anos. E ele falava pra mim, mano, Sim. posso te instruir? Posso falar? Você não vai ficar chateada? Não, jamais, eu quero evoluir. Então ele Uhum. falava, se assiste. Aí eu não entendia quando ele falava se assiste, entendeu? Porque eu não gostava de me assistir exatamente por causa dessa gritaria toda, entendeu? Eu não gostava de me assistir. Se assiste, se assiste. Quando eu comecei a assistir, Aí você falou, aí tá eu comecei a certo. captar, falei, tá certo. Ele começou, a questão da dicção, das Sim, palavras, era quando a gente fazia a gravação, né? Então gravação. vamos lá, vamos gravar a voz agora. Sim. Como é que é? Deixa eu ver o que eu posso falar. Jesus. Não é Jesus. É Jesus. É Jesus, não tem o I no final. Sim. Entendeu? Aí, tipo assim, palavras que tem o pra. Pra dizer, pra dizer. Falava pá, ao invés de falar pra. Entendeu? São coisas que passa batido. Mas que não pode. Se você organizar, vai ficar muito mais bonito. No final da palavra com Senhor. Entendeu? Vai Legal. falar, Senhor. Senhor. Senhor, mais uma vez estou aqui. Entendeu? Ah, Então você coloca a dicção em dia ali. sim. Eu ia falar um negócio bem polêmico aqui, mas. Mas é algo que eu isso prefiro. é importante, Vou até falar. Eu Sim. prefiro uma cantada com mais. Clareza. Uma dicção, dicção. mais clareza Sem do que poluição, com né? tanta É. melisma, essas coisas, né? Sim, Eu gosto da mais. e isso é um ponto que É uma personalidade nós temos minha, que né? melhorar muito, né? Nós, como igreja, a gente precisa melhorar muito, porque às vezes você vai em muitas igrejas e você percebe que é justamente isso, não tem essa dicção, não tem essa preocupação. E o quanto seria melhor até se todas as igrejas tivessem essa visão de, ó, eu tenho aqui o meu ministério de louvor, então beleza, eu vou pegar alguém aqui, um especialista para ensinar direcionar. uma educação vocal. Exatamente. Ensinar a respeitar a nota. E isso aí é bom até para sua saúde. Por quê? Pra Porque saúde. a Ó, que minha legal. falta de educação lá atrás me trouxe o quê? 3 calos nas cordas vocais. Então, esse gravezinho que você vê aqui, ó. Que você usava muito. Esse grave aqui são 3 calos que eu tenho. Nossa. Entendeu? Mas como ele se tornou o meu timbre, Sim. o meu médico falou: se eu tirar os 3 calos daí, sua voz vai mudar completamente. Aí eu falei: não, como o meu timbre tá nessa personalidade, aí ele falou: então passa a cuidar daqui pra frente. Aí como é que eu cuido? Fazendo exercício, não gritando, compra o seu próprio microfone, coloca retorno de ouvido, auricular, entendeu? Então isso vai fazer com que você tenha mais saúde. E tendo mais saúde, você vai ter mais tempo de carreira. Sim. Entendeu? Então Boa. então você tendo mais tempo de carreira, você vai ter uma vida muito mais confortável, né? Então você precisa cuidar da sua saúde, porque isso vai te evoluir em todos os sentidos, cara. Isso melhorou a minha vida em todos os sentidos. Cara, e o que Espero você tá que eu falando... tenha- Não, é uma realidade. Isso é real, eu falo pra você. Eu estive no mês retrasado, eu estive em Portugal, fui dar uma palestra lá. E aí chegou um pessoal e falou assim, ó, eu estou com uma preparadora vocal aqui que ela quer fazer uns exercícios com você. Eu falei, beleza, vamos lá. Cara, o exercício, o que ela fez em mim e tal,
Preparação vocal. Cara, eu consegui palestrar tranquilamente 3 horas do evento e eu não senti a minha garganta cansar, sabe? Aham. Aquela sequidão quando cansa. E aí, depois, quando terminou, eu perguntei pra ela. Falei, cara, que desempenho que eu tive? A minha voz ficou na entonação certa, eu consegui falar por um longo tempo. Ela justamente falou isso que você acabou de falar. Cara, se você cuida, é um exercício que você faz ele em 30 minutos, em 40 minutos, você consegue usar a sua garganta por 3 horas, a sua voz por 3, 4 horas, sem esgotar a sua voz. Com certeza. Eu canto e prego, né? A maioria das vezes eu canto e prego. Na hora da pregação, fica um como pouquinho mais fica? difícil Isso. de não gritar, né? Na hora você tem que dar uma ênfase ali e tal. Aí, às vezes eu me seguro, às vezes não. Mas cantando eu tenho me policiado bastante. E tenho feito os eventos dentro do que eu tenho evoluído ali na questão de se preparar, né? E tenho conseguido não ter uma rouquidão tão frequente, entendeu? Antigamente eu terminava o evento, acabava o evento, eu tava falando só o caco da voz. Hoje eu consigo ter um pouco mais de voz aí por mais tempo. Você consegue. Consigo. Justamente porque, senhoras e senhores, preparação vocal é tudo. Não adianta, você tem que ter. Tô lutando para chegar um pouquinho mais longe. A gente nunca aprende tudo, né? Até morrer a gente vai estar sempre aprendendo alguma coisa. E eu tô tentando aí para chegar ao melhor. Isso aí faz parte. Agora, bastidores, cara, que canção? Qual foi a inspiração, assim? Qual foi aquele momento que você teve de inspiração pra canção Bastidores? O momento de inspiração para canção Bastidores, cara, foi as redes sociais. Ah, Porque a rede social não é a vida social. Eu costumo dizer que quem cuida muito da rede social não vive uma vida social. uhum. Uma pessoa que é muito ativa na rede social, ela não é ativa na vida social. O que é a vida social? É a mesa, é a comunhão, é o estar aqui. Se você já teve oportunidade de estar com pessoas que são muito ativas na rede social, você percebe que tudo para aquela pessoa é conteúdo para history, para reels. Ela está sempre com o celular na mão para filmar alguma coisa que para ela é bom para a rede social. Uma pessoa que vive assim, ela não consegue viver uma vida social. Tá almoçando, tem que filmar. Tá tomando café da tarde, tem que filmar. Encontrou com uma pessoa, tem que postar uma foto, tem que tirar uma foto. E a convivência? Entendeu? E a vida social? Aí entre os bastidores, entendeu? As pessoas pensam que a rede social é a vida social e não é. Tem uns bastidores por trás disso. Ninguém tem a pele perfeita. Ninguém tem uma arcada dentária perfeita. Ninguém tem um rosto simetricamente perfeito. Ninguém tem um corpo perfeito. Isso tá deixando as pessoas doentes, cara. A comparação das redes sociais tá deixando as pessoas doentes. Todo mundo quer ser rico do dia para a noite, porque tem um monte de galera aí que ostenta uma realidade que não é. Eles ostentam aquilo porque eles querem vender. Aí eles vendendo para as pessoas que querem chegar aonde eles estão, eles empobrecem mais aquelas pessoas e vivem uma vida superficial, que não é a realidade deles. Então, foi dentro desse contexto da rede social que eu comecei a cantar. Ninguém imagina o que a gente passa. Ninguém imagina o que a gente sente. Todo mundo vê todo mundo sorrindo no Instagram. Mas a maior parte do dia ninguém tá sorrindo, irmão. Todo mundo vê todo mundo bem vestido, bem arrumado, bem maquiado. Quem é? Hoje você conta no dedo quem aparece nas redes sociais sem maquiagem. Mas a pessoa não é assim, ela não é maquiada o dia inteiro, entendeu? A gente acorda, cara, a gente tá com bafo. A gente acorda, o cabelo tá bagunçado, a gente acorda de ter olheira, entendeu? Então foi dentro desse ponto de vista que eu escrevi essa canção. A realidade das coisas não são essas. Os bastidores da nossa vida é que é a nossa realidade. E o que é a nossa realidade? A nossa realidade é que num dia, cara, de um período de 24 horas, a gente sente mais desânimo do que ânimo. Dentro de um período de 24 horas, a gente sente mais tristeza do que alegria. Dentro de um período de 24 horas, a gente sente mais situações negativas do que positivas, mas a gente vai lutando contra isso, entendeu? Há um livro que diz o campo de batalha da mente. É um campo de batalha, a gente vai lutando o tempo todo, a gente não vai se entregar pra tristeza. Mas, tipo assim, a gente tá ali no trânsito, aconteceu alguma coisa, encostou no carro, o que vem? Tristeza, pô. A gente tá em busca de um valor pra gente pagar alguma coisa durante o dia e não conseguiu, o que vem? Desânimo. Não tem jeito. Então, num dia, em 24 horas de um dia, é mais angústia do que alegria. É essa a realidade, esses são os bastidores da vida.
Aí me veio a inspiração e eu escrevi a canção Bastidores. Quero dizer a você, não se compare. Não se compare com a rede social. Repito, rede social não é vida social. É isso que tem deixado a humanidade doente, cara. Depressão, síndrome do pânico, suicídio. Essas pessoas têm desanimado da vida por causa da rede social. Então, quanto mais a gente entender que a realidade da nossa vida é os bastidores que a gente vive, a gente vai entender que a ilusão das redes sociais está fazendo com que você queira viver algo que não é verdade. Agora, você trouxe outro algo ali também que é bem... foi uma peculiaridade que você trouxe, eu achei fantástico, só ver as fotos que a gente posta, só ver os lugares que a gente canta, mas ninguém vê a dor. Qual é essa dor, cara, na vida de um cristão? É a dor do prosseguir, é a dor do continuar, É a dor do processo. é a dor do processo, é a dor do continuar, é a dor da jornada, é a dor do caminhar. Não é fácil caminhar. Não é fácil você conseguir continuar caminhando apesar das situações que você está enfrentando. É essa dor, entendeu? Aí cada um tem uma dor numa área da vida. Um é um filho, outro é um marido, outro é vida financeira, outro é vida conjugal, outro é saúde. Então, a dor é essa, é continuar caminhando apesar das dificuldades. E o pior de tudo é que no momento que você está vivendo essa dor, aí o inimigo vem para tentar te afrontar, né? Como você diz na canção. Ele vem. O inimigo de fato é um oportunista, né? É um Ele se oportunista. aproveita do momento de dor das pessoas. Para tentar fazer com que a gente desista realmente, né? E às vezes também não só o inimigo, mas a nossa própria mente nos boicota, né? Eu sofro às vezes desses problemas. Minha própria cabeça me auto-boicota. Às vezes não é o diabo, às vezes é você mesmo. Entendeu? Pelo fato da comparação. Entendeu? Efeito comparativo. Aí se torna uma pessoa que se cobra em excesso. Exatamente. O efeito, a comparação te faz ter esses pensamentos. Você se auto-boicota. Não é pra mim. Eu não falo igual a ele. Eu não tenho um corpo igual a ele. Eu não tenho desenvoltura igual a ele. Então, aí você se boicota. Você não vai fazer porque você acha que não combina com você. Entendeu? Você olha e fala assim, não, isso aí esquece. Aqui não. Às vezes eu falo que eu não quero não, pregar fulano mais. faz melhor. Fulano vai... Às vezes eu quero que eu não quero. Eu falo que eu não quero pregar mais. Que eu sou muito intenso em tudo que eu faço, né? Então, Sim. cantando eu interpreto, pregando a mesma coisa. Então, tem hora que eu me jogo no Sim. chão, tem hora que eu tento enfiar na cabeça dos irmãos aquilo que eu tô tentando explicar. Entendeu? E isso desencadeia muita crítica, né? Muita crítica. Então, o cara pensa, vou parar com isso aí. Mas aí tem que continuar, não tem jeito. Mas eu ouço uma voz. Qual é a mensagem que fica para quem está no momento de dor, qual é a mensagem de esperança que fica acerca do Deus socorro, do Deus que socorre, do Deus que chega na hora que a pessoa quer desistir? A voz mas eu ouço uma voz. Qual é a voz? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. É essa a voz. Entendeu? Acho que suporte. Tem nem mais o que falar. Né? Suporte à dor, suporte à crise, suporte o processo. Ele deixou claro. Ele não mentiu. Eu gosto sempre de falar sobre isso. Ele nunca mentiu. Ele sempre deixou claro que seria difícil. Quer vir para mim? Nega-se a si mesmo. É fácil negar a si mesmo? Não. Quer vir para mim? Pega a sua cruz. É fácil pegar a sua cruz? Não. Quer me seguir? Tem de bom ânimo. Você vai passar por lutas, por aflições, por dores. Entendeu? Ele sempre deixou claro que não seria fácil. Sim. Quem diz que seria fácil é o evangelho. É o falso evangelho. É o falso evangelho de hoje. Sim. Vem pra cá que você vai prosperar, vem pra cá que você vai ter grana, vem pra cá que você vai ter carro, vem pra cá que você vai ter casa. Não é assim, não é mais de rosa. Não é mais de rosa. O verdadeiro evangelho não promete facilidade. Não. Eles deixou claro, vai ser difícil. Mas você vai ter a sua recompensa. Terão dias difíceis, mas eu estarei com você em todos os dias difíceis. Exatamente. Agora, Alisson, você é um cara, pra quem conhece a sua história, sabe que você não nasceu, né, morando onde mora, você vem de uma história de vida, né? Essa história sua, você realmente lutou, você conquistou, e você é o cara que viveu a experiência do momento que Deus decide exaltar alguém. O momento que Deus olha para alguém e fala assim, ó, acabou o sofrimento, a partir de agora eu vou te trazer para um novo tempo, eu vou te exaltar. O quanto isso é real e o quanto vale a pena a pessoa que ela está passando por um momento de humilhação, persistir sem desistir para que ela viva a fase da exaltação. Primeiro, você precisa crer no que Deus te falou. Uhum. Sem dúvidas. Você precisa crer.
Porque se você não crê no que Deus te deu, ninguém vai crer. O porquê que as Boa. pessoas, por que que as pessoas, eu vou cantar na igreja delas, e aí muitas das pessoas pensam que eu vou cantar Sinceridade de cara, que é a minha música conhecida. Ah, ele vai cantar Paulo e Silas de cara. Eu nunca canto Sinceridade nem Paulo e Silas de cara. Normalmente, numa apresentação minha, eu canto 10 músicas. Sim. Eu não tenho muitas músicas de sucesso. Eu tenho músicas que viraram febre, que foi Sinceridade, Paulo e Silas, Sim. e, na voz de Alice Neide, e tenho músicas que se tornaram conhecidas. Não são, eu não considero febres, que são Bastidores, A Quem Vê Vai Ver, De Vez em Quando Deus Faz Sim. Promessas, A Dependente, Quando Eu Chegar no Céu. Então, eu começo cantando músicas que ninguém nunca viu. Eu começo cantando músicas que ninguém nunca viu. A música lançamento minha ali. Mais uma vez estou aqui, tantos defeitos em mim. Está olhando para a igreja. As únicas pessoas que cantam junto são pessoas que me seguem realmente, né? Sim, sim. Entre aspas, aquele cara que é fã. Sim, Que ele viu o lançamento, ele já ouve, ele já quer cantar. Sim. Porque o cara que admira de verdade, ele acredita que se você tá cantando é algo que você confia, então eu vou cantar. Exato. Entendeu? Exato. É por isso que a música explode quando uma pessoa tá no auge. Sim. Quanto mais música ela lançar, mais músicas vai explodir. Porque aquele povo que virou admirador deles pensa exatamente isso. Se ele tá cantando, é porque a música é boa. Exato. Então eu vou cantar. Vou abraçar a ideia. Sim. É exatamente isso. Então, aí eu chego na igreja Sim. e canto ali 5 músicas que basicamente ninguém conhece. Ninguém conhece. Aí, muitas vezes, as pessoas que já me conhecem pensam assim, mano, canta de cara música tal. Canta de cara música tal. Não vou cantar essa música agora. Essa música é o final do repertório. Ué, mas por quê? Porque se eu não acreditar nas músicas que Deus me deu, quem vai acreditar? Uau. Entendeu? Se eu não cantar o que Ele me deu, Meu Deus. quem vai cantar? Antes de Sinceridade ter quase 400 milhões de acesso, Sim. não teve nenhuma. Eu tive que cantar ela a primeira vez, sem ninguém conhecer, para que ela chegasse. Não, todo mundo pensa que já Não, você cantou a primeira chegou. vez. Não é assim. Muitas pessoas até acham que aquilo ali foi como se você tivesse criado na hora, cantado na hora ali, né, a canção, quando na verdade não. Não. A música, Deus já tinha me dado aquela música fazia 5 anos atrás, antes de cantar ela. Então as pessoas ouvem a música hoje, mas não sabem que essa música tem quase 18 anos. Entendeu? Cara, 18 anos. Quase 18 anos essa música. Desde de quando Deus me deu, aí todo o processo que você atravessa, aí até gravar, até começar a cantar, você é louco. Demora muito tempo. Essa canção, você escreve ela justamente no momento que você tava passando uma dificuldade, né? No seu momento de dor, você escreveu ela, sinceridade. Eu tive um sonho com essa música, na verdade. Tive um sonho Cara, com essa isso música. é fantástico. Eu sonhei essa música, eu não lembrava da letra, mas eu lembrava da melodia. Aí o tempo passa, meu pai morre, a gente começa a passar dificuldade. E aí eu nunca esqueci dessa melodia. Aí quando pra você ver como uma coisa vai levando a outra. Vai levando né? a outra, sim. Eu sonho com a música, certo? Aí o tempo passa, aí meu pai morre. Eu nunca esqueço da melodia. Meu pai morre, aí passa-se um tempo, aí eu vejo um violão do meu avô, aí eu começo a tentar aprender sozinho. Aí o que me fazia um pouco esquecer daquela dor era ficar tocando violão. Tocando violão. Então eu ficava tentando, fazendo bagunça, mexendo e fazendo, e tentando. Até que na raça eu aprendi a tocar. E aí o tempo vai passando, e aí eu tento fazer no violão a melodia que estava na mente. do sonho de anos atrás. Pronto. Aí o tempo vai passando, minha mãe entra em depressão profunda, meus irmãos se afastam, e nesse decorrer todo vem as promessas de Deus, né? Dentro desses anos para trás, vinham as promessas de Deus que ele ia fazer, que ele ia mudar, que ele ia exaltar, que ele ia... E aí, quando chega num ponto chave de toda essa história, onde minha mãe já tinha desistido de tudo, meus irmãos desistiram de tudo, água, luz atrasada, abre geladeira, só tem água, não tem roupa para usar, eu usava roupa emprestada, sapato rasgado embaixo, o maior caos, aí eu vou e lembro da letra. Hoje eu vim aqui pra dizer pra ti, vem me ajudar, do chão vem me tirar, eu estou desacreditado, eu estou desesperado, só sinto vontade de morrer. Ou por que eu coloquei isso? Não era eu, era minha mãe, ela falava o dia inteiro. Era sua mãe? Ela falava o dia inteiro, eu quero morrer, eu não quero viver mais. Quero morrer, não quero viver mais. Por que Deus tirou meu marido? Por quê? O que eu fiz pra passar por tudo isso? O que eu fiz? Olha onde meus filhos estão. Cadê o que Deus disse que ia fazer? Entendeu?
Então, toda essa música, ela é a história da minha mãe. Eu sempre ouvia pensando que foi o que você que era você conversando com Deus, era algo seu. Não, era o Da que eu sua ouvia mãe, ela cara. falando. No Exatamente. processo que ela tava com câncer, né? Não, ela ficou em depressão profunda Não, por ter perdido o meu depressão, pai, né? sim. Cara, então foi a Entendeu? sua mãe. Eu ouvia ela passando as dificuldades, eu via ela orando. Minha mãe ora pra caramba, cara. Minha mãe ora demais. E a oração da minha mãe é aquela oração alta, escandalosa, sabe? Não é aquela Bem oração baixinha. assembleana. É, a oração alta. Então eu ouvia tudo. Ouvia tudo. Falava, minha mãe tá... Ela queria se matar, ela queria morrer, cara. Ela queria morrer. Sim, aí você escreveu então a letra, lembrou. Aí eu me lembrei. Porque o primeiro. E o que eu achei legal, cara, é que a melodia, Deus deixou você tá com ela na cabeça. E não deu mais pra ninguém. E não deu mais pra ninguém. E a canção, não, a letra é absurdo, não. Você sabe que Não, Sinceridade absurdo, é uma cara. canção fora da curva do mercado, né? Não, esquece. Porque ela não é uma canção repetitiva Exato. e ela é uma canção muito comprida. Ela não é aquela canção. Como é que. Eu não esqueço o nome uma que é. música de Que mercado tem, é o né? seguinte, Refrão. início, Início, refrão, aí refrão. volta de novo ali pra... Repete faz um tudo de interlúdio, novo. repete tudo de novo e acaba. É. Entendeu? Ou fica naquela repetição toda tal. Pra ser uma música chiclete, né? O pessoal chama de música chiclete. Nenhuma das minhas músicas são chiclete, cara. Nenhuma. Nenhuma. E detalhe, é o que você falou, além da canção ser longa, e uma coisa que você conseguiu fazer, você coloca Isso eu acho fantástico, que você coloca a pessoa que tá sofrendo, deixa claro o sofrimento, e depois você vê, filho meu... Vem com a resposta de Deus, né? Aí essa resposta de Deus, Deus me deu outro dia. Eu tava trabalhando, eu era atendente de telemarketing, e eu aqui, né, cantando esse trecho, hoje eu vim aqui e tal, pra dizer pra ti, mas só te adorando aqui eu me sinto feliz. E minha mãe falava isso, que só quando ela tava na presença de Deus é que ela se sentia feliz. E ela orava muito, né? E minha mãe passava 10 horas de joelho. Eu costumo não falar isso, porque tem gente que não acredita. Ela passava 10 horas de joelho, ela ajoelhava ali 10 da noite e levantava 8 da manhã, entendeu? Naquela oração intensa, irmão, intensa. Teve uma vez, vou até contar aqui esse testemunho. Teve uma vez que ela falou assim, ela levantou, aí tomou um banho, que ela suava muito, orando. Aí ela levantou, aí ela veio chorando e falou, obrigado, meu filho, por ter ido orar comigo lá no quarto. Eu falei, não fui orar com você. Ela, não, você foi orar sim. Eu falei, não, por que tu tá falando isso? Porque eu tava ajoelhada e eu vi quando tu entrou, sentou no colchão e o colchão baixou. Aí eu falei, não, mãe, não foi eu não. Aí na hora ela se ligou, cara. Aí começou tudo de novo. Começou a chorar de novo, falar em língua de novo. Uau, cara. De novo, Deus tomou ela tudo de novo. Então, isso é um ponto legal até de falar. Grande parte do que Deus te entregou, do seu sucesso, vem de oração, né? Vem de oração da sua mãe. Vem de oração. Deus me escolheu desde o ventre, mas Deus usou a minha mãe pra me mostrar muita coisa, cara. Muita experiência minha mãe teve e eu do lado, né? Porque dos meus irmãos, eu sou o mais próximo da minha mãe, assim, nessa área espiritual. Entendeu? A gente tem mistério junto. E minha mãe, a gente tem mistério junto. Sim. Entendeu? Então, tudo que eu vivi e vivo até hoje vem dessa área da oração, das experiências que minha mãe teve. Muito forte, cara, muito forte. Sim. Aí, Deus, então, a resposta de Deus, você estava trabalhando no telemarketing? Aí eu tava trabalhando lá no telemarketing lá e tal, e cantando esse trecho, só te adorando, que eu me sinto feliz. Aí Deus falou comigo. Sim, você sentia que faltava alguma coisa, eu né? sentia. Eu não sei se você já teve essa experiência de Deus falar com você no seu coração. Sim. Deus fala com a gente, Ele mostra visão pra gente no coração. É incrível isso. Você só vai entender quando você tiver essa experiência. Ele fala com a gente no coração. Tipo assim, não é uma visão que ele abre também, tá? Ele abre os seus olhos e você vê. Eu nunca tive essas visões com os olhos. Eu já tive visão no coração. Sim, no coração. É inexplicável. Você viveu uma imagem só que no seu coração. É como se você vivesse a emoção daquilo, da imagem. Exatamente isso. E naquele dia ele falou comigo, mas no coração. Ele fala em sentimento. Sim. Ele falou em sentimento. Aí ele falou assim pra mim, se você fizer... Então ele falou assim pra mim, abre o bloco de notas, escreve. Aí, mano, eu escrevi assim, coisa de 1 minuto. Filho meu, porque teu coração está batendo forte assim. Ainda está dizendo não vai conseguir. Sou teu amigo, filho. Tem que me adorar, meu filho. Em vez de reclamar, tem que adorar, meu filho. Mano, e eu aqui, ó, todo arrepiado aqui. Aí ele falou assim, mas se você fizer o que eu vou te falar agora, eu mudo a sua história. Tu me adora e eu visito a tua casa. Cara, e batata. Quando eu comecei a fazer o que ele me disse, minha vida mudou. Parei de reclamar e comecei a adorar. Ele me tornou quem eu sou hoje. Essa foi a maior experiência assim, que você teve na composição de uma canção? Foi sinceridade? Eu costumo dizer que não existe maior. Existe a do momento. Ah, legal, entendeu? legal.
Cada experiência é uma momento. fase, um momento. Aquele foi aquele momento. Aí Bastidores é aquele momento. Sim. Aí Eu Prefiro Adorar, não sei se você já assistiu a música Eu Prefiro Adorar, depois você Canta aí. assiste. Mesmo só chorando. Ah, eu já vi um corte dela, um vídeo dela. Palavra. Já vi. Essa música Deus me deu, eu tava no monte. Aí Deus falou assim pra mim, quando você chegar em casa, chama sua esposa e unge ela. Ela tava grávida, né? Sim. Eu falei, amém, vou ungir. E ele falou comigo no coração. E aí eu cheguei em casa, chamei ela, falei, Deus mandou eu te ungir. Aí eu fui ungir ela e tal. Aí ajoelhei e falei, me unge também. Isso é mistério, irmão. Só pra quem crê. Se você for pra teologia, esse negócio, é mistério. Aí eu dei o óleo na mão dela, foi me ungiu também. Aí no mesmo dia, ela teve um aborto espontâneo. Deus estava preparando a gente para atravessar por aquela situação. Ela estava de 4 meses já. 4? Nossa. Ela teve um aborto espontâneo e sangrando, peguei ela, coloquei no carro, a gente foi pro hospital. Aí quando chegou lá, o médico fazendo ultrassom nela aqui e tal. Aí eu vi quando ele pegou assim no braço dela, apertou o braço dela. E ele foi muito emotivo, sabe? Porque eu acho que ele já viu tantas dores de tantas mulheres que queria gerar e não conseguia, sabe? Ele pegou na mão dela, se apertou, mano, o olho dele encheu de lágrima. Ele falou, sinto muito, o saquinho gestacional não tá aqui mais. Aí ela começou a chorar e tal. Começou a chorar. Aí eu saí do escritório com ela, do consultório com ela, entrei no corredor. Aí o diabo vem, né? Aí o diabo veio assim no meu pensamento e falou assim, você canta, tu me adora, eu visito a tua casa. Ele não visitou a tua casa. Você canta, tu me adora, eu visito a tua família. E aí? Cadê? Aí, nesse mesmo momento, o Espírito Santo foi e me inspirou. Aí eu comecei a cantar no ouvido dela. Mesmo só chorando, mesmo sem palavras, mesmo angustiado, eu prefiro só te adorar, pois meu milagre um dia vai chegar. Não sei se é nesse mês, mas vai chegar. Não sei se é nesse ano, mas vai chegar. Se são daqui 2 anos, mas vai chegar. E enquanto não chega, eu vou adorar. Levante a tua mão porque Deus está aqui. E Ele está dizendo bem assim pra ti. Enquanto tu me adora, eu vou trabalhar. E o teu milagre já vai chegar. Aí ele me disse, por isso eu te ouvi. Por causa disso eu te ouvi. Aí você viu lá o menino lá, né? Sim. Ele é a resposta daquele dia. Aí isso eu acho legal, porque se torna uma experiência que quando você olha pro seu filho, você canta uma canção, você Eu pensa. vivo, né? Eu vivo a música, né? Eu costumo dizer que toda canção que Deus me dá, Deus me faz viver primeiro ela. Deus te toca pra você passar por aquilo. Eu passo por aquilo. Você sente a emoção. E você tem noção, ô Alice, eu penso que você deve receber muitos testemunhos, mas você tem noção, dá pra mensurar a quantidade de vidas que você tá transformando, que você tá tocando através da canção que Deus tá dando pra você? Porque você compõe pra uma situação que você viveu, mas muita gente assiste, ouve, vê a música e se enquadra naquilo. No Instagram ali eu dou uma olhada, cara, é muito testemunho. Muito testemunho. É bastante testemunho. Dessa música mesmo que eu tô cantando aqui pra você, já são várias pessoas que engravidaram só de ouvir essa canção. Então a pessoa ouve a canção e ouve o testemunho, que também tem lá no meu canal. Tem a música e depois o testemunho. Aí a pessoa tá ouvindo ali e ela começa a cantar, a profetizar dentro dela, entendeu? Inclusive, no dia do DVD, uma das nossas back vocais que estava trabalhando nesse momento dessa música, ela colocou a mão na barriga dela e profetizou. Do mesmo jeito que ele teve, eu também quero ter. Cara, ela tá grávida de 6, 7 meses. E faz 6 meses o DVD. Então, naquele dia, Deus fez um milagre na vida dela. Ou seja, o milagre que você viveu, aquilo que você viveu, Deus te deu em composição, você transformou em melodia, em canção, e aquilo se torna uma semente. Uma semente, na vida das pessoas. A gente planta ali e vai acontecendo. Agora, Alisson, uma pergunta assim que... Cara, eu sempre vendo como você tem essa desenvoltura, você é um cara bom de comunicação, você é um cara assim que está em muitas igrejas, né? No Brasil, você tem muitos pastores, amigos, conhece muita gente, você é um cara bem movimentado. Uma coisa que eu, particularmente, sempre olhando pra você, eu sempre vi assim, cara, o Alisson acho que era um cara que daria muito bem se o Alisson ele caminhasse pra área da política. E por que eu te falo isso? Atualmente, nós vivemos uma fase onde, estando mais claro, a clareza, né, dos planos do diabo contra a igreja, de certo modo,
tá despertando a igreja. Sim. Então hoje nós percebemos que existe um governo que vai contra completamente todos os princípios bíblicos. Hoje nós passamos a ter essa clareza de que realmente temos um inimigo que pode ser uma muralha, pode ser um fator impeditivo em certos pontos, né, para a igreja. Cara, eu não sei se te perguntaram isso, mas assim, eu vejo assim muito você, eu gosto de acompanhar, né, você no Instagram, e eu vejo você como uma força assim bem interessante para caminhar na política. Você já pensou isso alguma vez? Cara, eu gosto de política, tá? Você gosta de No você interior gosta de... eu gosto de política, gosto de debater. Ah, já é um ponto positivo. Gosto de debater, tenho algumas ideias, Legal. algumas opiniões. Só que eu sou um cara, como eu repito de novo, sou um cara bastante discreto. Ah, legal. Um ponto que eu acho bastante onde o povo, vou falar assim, o povo errou muito, foi na questão de falar que a política é do diabo, entendeu? Por que a política é do diabo? A política se tornou do diabo porque a igreja deu a política pro diabo. Entregou a política de mão beijada. Ah, não se candidata porque é do diabo. Aí pessoas com má intenção começou a assumir esses cargos. Porque Deus usa pessoas, tá? Deus usa pessoas, mas o diabo também usa pessoas. Então, pessoas que têm um potencial, pessoas que seriam usadas por Deus para estar ali dentro, a igreja começou a colocar isso na cabeça dele. Não vai porque é coisa do diabo, não vai porque é coisa do cão, não vai porque... Aí, o diabo viu que ele teria espaço aberto e começou a colocar os dele lá. Colocando os dele lá, aí tá toda essa lógica que a gente tá vendo aí. Toda essa corrupção, todas essas leis contra a família, contra a igreja, contra a vida, né? Agora eu te pergunto, a política você vê na Bíblia de capa a capa? Ah, legal. A política está na Bíblia? Com toda certeza. Com toda certeza. José é o quê? Governador. Quem deu o sonho pra ele? Deus. Quem colocou ele lá? Deus. Por que política é do diabo? Daniel Legal. é o quê? Governador. Legal. Quem colocou ele lá? Deus. Quem disse que a política é do diabo? Arimateia era o quê? Um senador. Quem cedeu o túmulo para Jesus? Um senador da República. Então a gente pega a política, demoniza, mas a política não é do diabo. Você tá entendendo? Então nós temos que dar, o nome já diz, voto. Nós temos que dar o voto de confiança para pessoas que a gente confia. Ah, mas eu não confio nele. Se ele me decepcionar, vamos para a próxima. Nós temos que dar um voto de confiança para as pessoas. Se ele nos decepcionar, quem está perdendo é ele. Tá entendendo? Eu voto em alguém, aquela pessoa me decepcionou, eu não voto nele mais. Pronto, quem perdeu? Ele. Ele. Apenas ele. Ah, mas eu não confio em ninguém mais. Então vamos acabar com o mundo inteiro, porque vamos acabar até com a gente mesmo. Vamos desistir da gente mesmo. É o que acontece. Exato. Entendeu? Porque Deus olhou pra gente e confiou na gente. E Deus sabe os nossos defeitos, sabe as nossas... Quem conhece a gente de verdade é Deus. E mesmo assim, Ele coloca algo nas nossas mãos. Ele confia na gente. Ele confia. E isso é um fato porque, às vezes, você acaba punindo a própria igreja por um erro alheio, um erro de uma pessoa, né? Pô, eu vou desistir da política porque tal pessoa ali, sei lá, se corrompeu. Porque isso que você falou é uma realidade que eu lembro até, sem polemizar. Eu lembro de uma pregação, eu não lembro o nome do pastor que estava pregando, mas olha como é real essa visão que muitos cristãos tinham sobre a política, que eu lembro que o pastor falou pro pastor Marco Feliciano, falou, pastor Marco, eu espero nunca ver o senhor em um cartaz de política, porque a política não é para nós. E isso é uma realidade, e não estou falando de uma pregação de 1900 e tantos, estou falando de anos 2000. Então, olha só o quanto é uma realidade esse fator de que a igreja sempre teve esse pensamento com a política. Aí eu te pergunto, na sua visão, essas leis que, de certo modo, prejudicaram a igreja, prejudicam hoje de menos, porque já tem mais pessoas nossas lá. Mas esse tempo que a igreja passou tendo dificuldade no avanço, na questão jurídica, na questão social, isso a gente pode dizer que é uma consequência dessa omissão da igreja? Com certeza, porque são representantes, certo? A gente só vai ter voz, o povo só vai ter voz se tiver representantes. O povo não tem voz se não tiver representante. Então a gente coloca um representante lá para que ele seja a nossa voz. Nossa voz. E esse representante, essa nossa voz, ele vai lutar pelos nossos princípios tete a tete. Boa. Tete a tete. Boa. De deputado para
deputado. Boa. De senador para senador. De vereador para vereador. Então não adianta eu chegar aqui hoje e, tipo assim, eu encontro vários vereadores e deputados em aeroportos. A gente viaja pra caramba. Eu nunca que eu vou chegar no dele lá e vou esculhambar o cara. Ah, você é isso, você é aquilo, você não sei o quê. Porque a minha voz pra ele é mais um bobo aí. É mais um povão aí. Ele não vai nem tchum, ele só continua andando. Agora, eu tenho que cobrar a minha voz. Quem é a minha voz? O cara que eu coloquei lá. Mano, fulano de tal tá colocando um projeto de lei que é assim, assim, assim. Ah, mas eu não tenho um telefone. Hoje tem rede social, você consegue falar com qualquer pessoa hoje pela rede social. Você posta um vídeo, marca o cara. Vamos lá, pessoal, bota aqui embaixo aqui até chegar nele, deixa eu ver, tá? Hoje, se eu quiser que o Lula veja um vídeo meu, é só eu gravar um vídeo aqui e botar. Vamos lá, pessoal, impulsiona isso aí até chegar no Lula. Hoje, qualquer pessoa vê isso. Todo mundo tem voz hoje com a rede social. Sim. Entendeu? Então você vai chegar, ó, fulano de tal tá fazendo lei assim, lei assim, lei assim. A gente precisa que você combata, porque você é a nossa voz. 100 mil pessoas votou em você. 150 mil pessoas votou em você. Sim. Então você precisa ter um posicionamento lá e fazer a sua parte para que isso não passe. Eu costumo dizer que uma igreja que tem a representatividade política, proteção, ela tem guardiões ali. Legal. Ela tem guardiões. Então, a política está sendo usada para tentar interferir na gente, a gente vai ter que usar a nossa voz política como escudo. Entendeu? Sim. Agora, tá vindo uma flecha de lá para cá. Quando a flecha vem, entra dentro da igreja, entra dentro do nosso público, e a gente não tem uma defesa, o que vai acontecer? Daqui a pouco as portas estão baixando, daqui a pouco o pastor está sendo preso. Então nós temos que ter uma resistência. Sim. E quanto mais gente a gente tiver nas câmeras de vereadores, nas assembleias legislativas, lá no Congresso Nacional, quanto mais gente de boa intenção a gente colocar lá, menos gente ruins de má intenção vai conseguir entrar lá. Então, é necessário que haja uma reforma, cara. E não é uma coisa rápida. Vai demorar. Mas agora, a próxima eleição agora já é a oportunidade da gente tirar gente ruim e colocar gente boa. Sabe o que eu vejo, cara? Eu vejo que quando um crente se candidata, os próprios crentes já entram detonando o cara. Entendeu? Olha lá, só quer mais dinheiro. Olha lá, só quer se pendurar. Olha lá, só quer... Mano, não é assim. A pessoa tá tendo uma boa vontade de disponibilizar o nome dela, porque, querendo ou não, tem uma expressão na sociedade. Porque para a pessoa se candidatar, ela tem que ter uma expressão na sociedade. Sim. Sim ou não? Uma pessoa desconhecida vai se candidatar? Não. Ela pode se candidatar. Mas ela tem mais dificuldade. Mas tem mais dificuldade de chegar. Exato. Então é mais fácil para uma pessoa que tem expressão na sociedade se candidatar do que uma pessoa sem expressão. Então aí você vê cantores, pastores se candidatando. Aquelas pessoas que seriam, mano, isso aí, vai em frente. Se eu morasse na sua cidade, eu votava em você. Ajuda, ao invés de tentar desanimar o cara, denegrir a imagem do cara. Entendeu? Se não me engano, tem um parceiro meu aí que ele se candidatou, ficou de primeiro suplente e agora vai assumir. Parece que vai assumir, pra glória de Deus. Quando eu vi, eu fiquei feliz. Não, em Goiânia. Legal. Fiquei bastante feliz. Fiquei bastante... Você entra nos comentários, pô. Todo mundo mais um corrupto. Calma, gente. Calma. Dá um voto de confiança pra pessoa, mostrar o trabalho. Deixa eu ver como vai ser. E se me decepcionar, como eu disse, fila anda. Vem um próximo. A gente não pode deixar de confiar nas pessoas, porque tem pessoas que, infelizmente, descredibilizam as coisas. Entendeu? Sim. A gente tem que continuar dando oportunidade. Pô, um cara que me admira bastante, que é um cara que dá oportunidade pra gente que ele nunca viu, é o Silas Malafaia. Você vê, ele abre uma igreja aqui em Guarulhos, aí tem um pastor que era de outra denominação, o pastor quer congregar aqui, aí eu acredito que eles devem ter um crivo, né? Deve ter critério, sim. Então, o cara nem era dali, já tá dirigindo a igreja. Pô, que bacana, dê oportunidade pro cara. Dê uma oportunidade pro cara. Você tem que focar nisso aqui, a igreja tem que crescer, né? Ora, estuda, prega a palavra, desculpa. Sim. Mas e aí, não deu certo? A culpa é de quem? Eu te dei uma oportunidade. Sim. Eu te dei uma chance. Você que não valorizou. Então, eu acho que a política é a mesma coisa. Sim. Dá oportunidade para pessoas que têm uma boa intenção, cara. Sim. Ó, agora, vamos até racionalizar isso aqui, que eu quero que isso aqui seja um corte, que esse corte ele leve essa consciência para as pessoas. Eu sou um cara que acredito muito na força da política. E é importante, por que racionalizar, Yang? Porque às vezes a gente tá muito no... E não é errado, mas às vezes a gente tá muito no espiritual aqui, e a gente se esquece que, antes de mais nada, nós somos cidadãos.
E às vezes a gente acaba pagando o erro da omissão, né? Por se omitir. Então, Alisson, na sua visão, qual é essa importância do cristão ele entender que nós precisamos, acima de tudo, dependemos acima de tudo da proteção de Deus, mas como seres humanos, como cidadãos que estamos debaixo de uma lei que Deus respeita, qual é a importância do cristão entender que ele precisa votar em cristão, porque nós, sim, como cidadãos, precisamos ter proteção política e pessoas nossas cumprindo e representando os nossos princípios? Eu não vou votar porque Deus cuida de mim. Eu não vou votar porque Deus é na minha vida. Mas a Bíblia diz o quê? Quando o justo governa, o povo se alegra. Yes. Quem coloca o justo governando? O povo. O povo. Não é Deus que vai descer do céu e vai votar. Então você quer se alegrar? Sim. Você quer ter uma convivência boa, uma vida digna na sociedade? Quem vota somos nós. Eu não voto não, eu voto branco, eu voto nulo. Você está querendo o quê? Você está querendo que os maus governem. E quando os maus governam, o povo geme. Então nós estamos vendo hoje, está nos nossos olhos. Tudo que nós estamos vivendo hoje foi por escolha do próprio povo. Então é aquilo, né? É hora da gente justamente... E se muitos de nós não tivessem nos omitido, hoje o cenário estaria totalmente diferente. Porque nós temos uma força... O Brasil é um país cristão, cara. É um país cristão. Nós temos uma força incrível, só que a esquerda é unida, mas a direita é desunida. Entendeu? Então nós temos que melhorar isso. Ainda dá tempo. Cara, isso que você falou, Alisson, é uma verdade, porque ó, eu entrevistando o pastor Marco Feliciano aqui, ele me falou isso. Ele voltou em 2013, quando o pastor Marco Feliciano ele sofreu toda aquela repreensão e tal. E ele falou algo pra mim que despertou justamente isso que você falou, esse sentimento. Ele disse assim, ô Yang, eu apanhei de um sistema unido. Eu apanhei de um sistema que ele se uniu, e esse sistema que me bateu em 2013, ele é um sistema que quando ele decide se unir em prol de uma causa, se unir contra alguém que eles entendem como inimigo daquilo que eles acreditam, eles batem sem pena e sem dó. Isso é um fato. Acabou. A esquerda, você fale o que quiser, mas lá eles são completamente unidos. A desunião você encontra ainda, que eu acredito que vai mudar. Dá tempo. Dá tempo de mudar, mas você encontra ela ainda justamente aqui, no nosso meio. Na direita. Então, se a gente se unir, a gente vai muito mais longe. Eu não sei se é estratégia, né? Sim. Eu não sei se é estratégia da direita, esse monte de gente aí dando lançando a pré-candidatura à presidência, né? Sim. Aí vem o Manga lá de Sorocaba, ele já dá a pré. Aí vem o Caiado lá de Goiás, ele já dá a pré. Michele Bolsonaro também foi. Aí fica ali nas nuvens, Michele Bolsonaro e tal. A pré, eu não sei se isso é uma. Eu não sei se isso é uma. É uma estratégia. É uma estratégia. Tirar um pouco. Pra tirar o foco do Bolsonaro. Mas ao meu ver, isso só atrapalha. Só atrapalha. Só atrapalha. Entendeu? Ao meu ver. Na minha opinião, só atrapalha. Por quê? Nesse momento a gente tem que unir forças. O que é unir forças? Quem é o líder da direita? Bolsonaro. É o Bolsonaro. Então, quando um governador ou um prefeito se destaca e a mídia começa em cima dele, e aí, você tem capacidade de ser candidato, o que você vai fazer? Opa, vou ver o que o Bolsonaro vai falar. Essa tem que ser a reação. Ele é o líder da direita. Ele tá inelegível, mas em quem ele botar a mão, vai ganhar a eleição. Fantástico. Você tá entendendo? Então, se a direita se unir nisso, mas não, aí um fica lá, eu voto, aí você entra nos comentários, aí eu voto. Aí a direita disfarcela, nem sei se existe essa palavra, a direita entendi, desintegra, desintegra os votos. Sim. Entre ela mesma e ninguém da direita ganha. Deu pra entender? E, aí a esquerda fica de novo. A sua análise está perfeita, porque, por exemplo, a gente vê essa ação na esquerda. Você vê que o Lula tá avançado em idade e até agora a esquerda não saiu colocando várias caras. Não tem nenhum presidente. Cara, não tem nenhum. Os caras falam que o Lula ele não tem sucessor. Mas ele tem sucessor. Tem, óbvio. É que eles não ficam falando. Exato. Eles não ficam mostrando. Por quê? Porque eles sabem que em quem ele botar a mão na cabeça vai ganhar. Independente. É a mesma coisa do Bolsonaro. O pessoal fala assim, o Bolsonaro tem um monte de sucessor. Legal, isso é ótimo. Mas independente de quem for o cara, o Bolsonaro colocando a mão na cabeça dele, se a direita estiver unida, o cara leva. Não tem pra onde ir mais. Em um outro ponto aqui, na minha pouquíssima experiência
política, eu acho que o Bolsonaro já devia estar direcionando quem seria o Algo. sucessor dele. Porque senão fica essa... Todo mundo quer ser candidato, todo mundo quer ser candidato, todo mundo só atrapalhando. O Manga, ele tem um perfil legal. Sim. Se ele esperar o tempo dele, pode ser que ele se candidate. Eu acredito entendeu? nisso também. O Pablo Tem um Marçal, tempo. se ele esperar o tempo dele, o amadurecimento, né? As Sim. pessoas mudam, as pessoas Sim. amadurecem. Então, cada pessoa que tem um perfil igual o Nicolas, se ele Sim. esperar o tempo dele, as coisas acontecem no seu tempo. Sim. E o tempo, na minha visão agora, é Tarcísio, cara. É Tarcísio, né? É Tarcísio. Sim. Entendeu? Então, eu acho que o Bolsonaro devia já direcionar sinalizar quem é que vai... quem vai ser o próximo indicado dele, né? Próximo indicado dele. Pode ser também uma estratégia, porque as pessoas estão falando, se ele indica agora, o sistema vai começar a vir pra cima do cara pra tentar derrubar o cara. Pode ser que seja também, entendeu? Então ele vai segurando as pontas aqui, apanhando, como o cara inelegível, e em cima das buchas, os caras não vai ter tempo mais de tentar derrubar quem ele indicar. Entendeu? Mas. Cara, olha como é um. É um jogo. É um jogo, a Entendeu? estratégia. Você acredita que hoje os nossos representantes, por exemplo, a gente citou aqui Silas Malafaia. O Silas Malafaia já é alguém que há muito tempo ele vem sendo assim ele é uma voz, né? Um conselheiro da direita no Brasil. Mas você enxerga avanço? Você acredita que hoje a gente está muito mais preparado, mais inteligente, com representantes que pensam um pouco mais na direita? Cara, representantes com mandato, nós temos, né? Sim. Nós temos representantes com mandatos, poucos. Não, carece. Poucos. E Eu quero até fazer um adendo aqui, porque a nossa audiência ela é uma audiência muito grande aqui no Brasil. Gente, isso é algo real. Nós precisamos de mais representantes nossos na política. A gente precisa parar com esse negócio de, não, eu vou votar em outra pessoa. Mas não é muito esquerda não, Yang. Ele conversa com o centro. Esquece. Nós precisamos de pessoas de direita. E olha que eu não sou um cara que falo muito aqui sobre a minha posição política, mas eu entendo agora a necessidade de nós mudarmos a mente dos brasileiros, principalmente dos cristãos, quanto a isso. Está na hora de colocarmos mais pessoas que nos representam, pessoas que têm os nossos princípios. E como o Alisson falou, Yang, mas eu já votei em alguém e me decepcionou. Não importa, não é pela pessoa, é pela causa, é pelo propósito, é pelo que está em jogo. Precisamos começar a olhar com mais detalhe para isso e colocar mais representantes nossos. Pastores, cantores, pregadores, pessoas que estão no evangelho, que movimentam o reino de Deus, comecem também a olhar um pouco mais para a política. Você tem uma capacidade, você tem uma voz, você tem pessoas que te ouvem, você tem uma mente estratégica que te permite estar envolvido. Cara, é hora de deixar para trás essa questão de, não, eu não vou me envolver por causa da minha imagem. Não, nós precisamos de mudança e essa mudança ela só começa a partir do nosso posicionamento. Exatamente. É isso. Exatamente. Se o crente entender a força que a gente tem, Nossa. a gente é um tsunami. É um tsunami. A gente invade tudo e toma conta de tudo. Só que o povo, o poder, não quer que os nossos olhos se abram. Entendeu? Então, exato. Nós estamos aqui hoje para abrir os seus olhos. Entendeu? Você que é da sua cidade aí, você que é conhecido aí, então se candidate, vote em pessoas que têm um bom coração, que tem uma boa intenção. Isso. Decepcionou? Vamos para outro. Não deixe de acreditar nas pessoas por causa de poucos que te decepcionaram. Tá bom? Eu falando sobre isso, né? Você vê, olha como é que é, né? As coisas. Não sei nem por que a gente entrou nesse assunto sobre política, mas olha que interessante. Eu vi uma imagem, né? Eu vi é como se fosse um meme do super-homem, todo forte, com todo o poder, e ele sentado numa cadeira com algema e amarrado numa cadeira. Ou seja, o cara que tem uma força muito grande, preso em algo muito pequeno. Esses somos nós. Se nós mantermos esse pensamento de que política não dá, política não serve, não. Vamos realmente mostrar o nosso poder, vamos realmente começar a olhar para a política, porque isso vai ser fundamental. Alisson, meu amigo, antes da gente finalizar, cara, eu quero agora que você, de antemão, deixa aí, né, as considerações finais, uma palavra que você quer direcionar nesse momento pro povo brasileiro. Vamos fazer esse corte de antemão. Vamos fazer uma palavra pro povo brasileiro. Adão e Eva estão no jardim do Éden e eles são enganados. Eva é enganada pela serpente que come o fruto
E ela vai e persuade Adão, que também come fruto. Deus aparece no jardim do Éden, como de costume, e como se não soubesse onde eles estavam, porque Deus é onisciente, sabia onde eles estavam. Deus pergunta, onde vocês estão? E Adão estava escondido por trás das árvores, no jardim. Por que te escondes? Disse Deus, né? E Adão disse, porque me vi nu. Mas quem te disse que estava nu? E Adão responde, a mulher que tu me deste me persuadiu. E aí Deus olha para Eva e diz, por que fizeste isso? Aí Eva diz, a serpente me enganou. Observe, Adão culpa Eva pela escolha dele. Eva culpa a serpente pela escolha dela. A serpente foi usada pelo diabo, mas ela não obrigou ninguém. Uau. Eva comeu porque quis, Adão comeu porque quis. Uau. E por causa das suas escolhas sempre haverá consequências. Muitas das consequências que nós estamos atravessando hoje não foi escolhas terceiras. Nós temos que parar de terceirizar as nossas escolhas para os outros. Ah, eu vou parar de ir para a igreja porque eu não vou com a cara do pastor. Ah, eu não vou mais para a igreja por causa do que o som é muito alto. Ah, eu não vou orar porque não tenho tempo. Mas tempo para ir para a academia tem. Tempo para ficar no celular o dia inteiro tem. Então nós temos vivido um tempo onde a gente está culpando os outros pelas nossas escolhas. Está na hora da gente parar de terceirizar a culpa dos outros para os outros e assumir, fui eu que errei, fui eu que pequei, fui eu que escolhi, fui eu que quis viver isso. Porque a Bíblia diz que quando a gente confessa e deixa, a gente alcança a misericórdia. Então está na hora da gente parar de terceirizar aquilo que nós mesmos escolhemos para nós, porque só assim Deus irá estender as mãos para nós. Senhoras e senhores, esse foi... Cara, eu falo pra você, vocês estão aqui comigo direto, né? Vocês ouvem eu falar isso, vocês assistem o Youngcast direto e raramente vocês ouviram eu falar isso. Tá aqui uma entrevista que eu facilmente ficaria aqui 2, 3 horas. Né? Só não vou ficar porque o Alisson tem corrido, tem muito compromisso. Alisson, antes da gente finalizar, ó, vamos finalizar louvando, cantando, aí você fica à vontade. Eu vou facilitar pra vocês, vou fazer o seguinte, eu vou deixar... Isso, Gui, mantém sempre nessas aqui. Eu vou deixar pra vocês, enquanto o Alisson afina aqui o violão, eu vou facilitar o caminho, ok? Na descrição da entrevista, aí pode vir aqui, Gui. Na descrição aqui da entrevista, eu vou deixar as redes sociais do Alisson Santos. Vamos deixar o Instagram dele, e aí quando você acessar o Instagram do Alisson, você vai ter automaticamente todos os caminhos para ouvir as canções do Alisson, para se inscrever no canal dele e também o contato de agenda. Você que quer levar o Alisson Santos aí na sua igreja, no seu evento, para adorar o Senhor. O Alisson, ele é um adorador. Vou deixar na descrição aqui todas as informações e aí você vai acessar e levar esse grande adorador, esse grande homem de Deus na sua igreja. Agora aqui, Gui, ok? Eu vou ficando por aqui, mas é claro, o Alisson assim, ó, você escolhe uma canção, fica à vontade pra você tocar. Eu quero fazer aqui um pedido, o pedido do apresentador. Se a gente tocar sinceridade, eu sei que é muito longa, né? Sinceridade. Sim. Então vamos de bastidores. Vamos de bastidores. Vai lá, Alisson. Alisson Santos. Dores quase insuportáveis. Ah, peraí, não sei se você corta, né? Ah, não, vocês ouviram, né? Esquece, ele é nos mínimos detalhes, pai. Quer excelência em tudo. Deixa eu pegar pra você. Aí. Vai sair um som mais alto aqui. Vamos lá, de novo? Vamos lá. Dores quase insuportáveis e a depressão quem nunca enfrentou, noite quase interminável e as lágrimas não paravam de rolar. A realidade da vida. Ninguém imagina o que a gente passa, ninguém imagina o que a gente sente. Às vezes dá vontade de voltar ou parar. Só ver as fotos que a gente posta, só ver os lugares que a gente canta, mas ninguém vê a dor. É que nem tudo dá pra contar, mas sinceramente às vezes dá vontade de parar. A dor é muito grande e o vento é muito forte. É que nem tudo dá pra contar,
mas todo dia o inimigo vem nos afrontar, dizendo é melhor voltar. Mas eu ouço uma voz, eu te chamei pra guerrear. Sou o teu amigo, sou o leão de Judá, tu tá alistado para batalhar. Não é para se entregar, não. Ouço uma voz dizendo tudo isso, dizendo filho, eu sou o teu amigo. Levante a cabeça, não é pra parar, eu te ajudo a chegar. Eu te ajudo a chegar. Esse foi o Alisson Santos aqui no Youngcast. Meu amigo, obrigado por você ter vindo. Eu agradeço. Foi uma honra te receber, né? Estou à disposição, que precisar, estou aí com você. E eu já quero deixar aqui, ó. Já pede, meu público pede. Parte 2, Alisson Santos no Youngcast. Vocês pedem, a gente liga pro Alisson e já garante a segunda entrevista dele por aqui. Fechou. Eu vou ficando por aqui, mais um episódio que se encerra. Não se esqueça de seguir os nossos convidados aqui toda vez que a gente colocar pra vocês. Então, o Instagram do Alisson tá aqui. Eu sei que você quer ver os cortes dessa entrevista, então já pode ir lá no nosso Instagram, no Youngcast, que os cortes estarão disponibilizados pra você lá. Eu vou ficando por aqui. Clica aqui, ó, que eu já estou com um novo convidado, uma nova entrevista, então... Isso aqui é bom pra você, vai alimentar a sua fé. Só clicar que eu te recebo no próximo episódio em 3 segundinhos. Estou te esperando. Vamos maratonar o Youngcast por hoje.